Eu tenho amigos adultos que só foram ao teatro a primeira vez depois de 30 anos de idade, porque eu levei. Eles achavam, inclusive, que eles não iam ter capacidade de entender a arte a ser contada, né? Então, no Brasil, quanto mais pobre, quanto mais periférico e quanto mais negro você é, mais o teatro vai parecer uma arte distante, né? De um consumo distante. E como é fazer arte aqui em Benguela? Essa parte é mais sensível, né? É meio difícil, para já meio difícil. Olha, no Brasil também. Então, assim, então, a gente está vendo muitas semelhanças nas dificuldades. Mas não sei porquê, né? Podia ser melhor, podia ser melhor, mas infelizmente ainda temos essa dificuldade desde a sala. A nossa maior sala de teatro em Benguela atualmente está em obra, que é o Cine Monumental Teatro. Sim. Os grupos ainda vivem uma dificuldade enorme, porque temos que nos adaptar em outras salas, como auditórios, anfiteatros, que muitas das vezes não oferecem condições suficientes para a produção, né, de um espetáculo como deve ser. Mas, graças a Deus, né, nós do teatro aprendemos a nos adaptar, como se fôssemos mercenários, né, adaptando à realidade e tudo mais. Mas graças a Deus temos tido um bom movimento do teatro, só a nível de Benguela. Esse mês de fevereiro acho que já tivemos média de 10 espetáculos. Ainda só estamos no princípio do mês e eu particularmente, com grupos que dirijo, tenho produzido muitos espetáculos. E o público tem chegado, assistido? Sim, tem chegado, assistido. O movimento não é estável, né? Como disse, tanto para o público também, uma vez ou outra, porque o público não consegue ter uma programação, tal como nós não conseguimos programar, nem eles conseguem programar, porque o teatro vem, no próximo fim de semana temos? Não temos. E por vai desabituando aquilo que é o movimento do teatro. Se tivéssemos uma sala que pudéssemos produzir constantemente, podíamos ter também um público mais disciplinado. Ele sabe que todos os finais de semana na sala tem teatro e infelizmente não acontece com Benguela. Então ainda tem uma dificuldade em fazer a formação de plateia. Exatamente. E como é que vocês fazem, por exemplo, para divulgar, para chamar o povo? É Filipeta, é no Instagram, Facebook? Sim, usamos a plataforma Facebook, é a mais usada a nível de Benguela, a mais usada. Poucos são os grupos em Benguela que usam o Instagram. Sim. Poucos. Tem que começar a usar, porque o Instagram dá uma visibilidade muito forte para isso. Mas também tem muito a ver por causa do nosso público-alvo. O nosso público-alvo está mais concentrado no Facebook. Claro. E depois também usamos os flyers, os dísticos. E aí saem assim, panfletagem na rua. Exatamente, sim. E a galera se anima, porque assim, no Brasil, quando a gente pensa em teatro, a gente está pensando sempre em algo mais elitista. Então, a comunidade, a periferia, ela tem muita dificuldade de ir ao teatro, porque ela vai pensar, o teatro não é para mim, o teatro é muito chique. E aí, os grupos de teatro no Brasil, eles precisam fazer formação de plateia. Então, eles vão nas escolas, fazem um pouquinho da peça para poder incentivar. Aí, às vezes, dependendo do edital que ganha de recurso, eles contratam, por exemplo, um ônibus e levam as crianças, os jovens, botam no... Por quê? Porque existem pessoas no Brasil, principalmente as mais pobres, as mais periféricas, que se elas não forem apresentadas ao teatro, elas nunca vão achar que podem usar o teatro. Exatamente. E como é que é aqui? Bem diferente. Então me conta, a gente quer saber essa diferença. Bem diferente. Na verdade, nós fizemos a venda de ingressos caça-portas, né? Caça-casas. Vamos em casa de cada pessoa, fizemos a publicidade, vendemos. É meio que difícil ter que encontrar um número de pessoas num ponto e depois levá-los para visitar o teatro, é difícil. Mas também tem aquele processo da formação contínua, que a formação de teatro é aberto para todo mundo, não só para fazedores de teatro. Até para o público normal podem assistir o teatro, e isso também ajuda muitas das vezes a disciplinar o público a aderir à sala. Agora, essa ideia de todas as vezes, ou todos os finais de semana, se possível, levar o público só para visitar a sala, para ver que é para todos, para nós não acontece, particularmente. Mas é uma experiência que podemos também ganhar fazer desse essa troca, para trazermos para a nossa realidade. Com certeza, porque ainda assim, né, nem todo mundo sabe que pode ir, né? E como você falou, no caso daqui, nem todo mundo tem a divulgação e tal, e realmente isso dificulta. Galera, realmente, né, tá sendo muito inspirador esse rolê todo por Angola para pensar o teatro.
Muito obrigada. A Obrigada. gente está aprendendo muito, porque o teatro angolano, ele é muito parecido com o teatro afro-brasileiro. Tem Bom. muito mais semelhanças do que diferenças. Ok, muito Então, bom. muito obrigada pela sua disponibilidade e generosidade em falar com a gente. Obrigado a nós pela oportunidade para casa. Axé. É muito bom esse intercâmbio, muito bom mesmo. Yeah. A gente está aqui na porta do Museu Nacional da Escravatura. Não à toa, né? A gente tem as árvores. Ali a gente tem o professor Felipe Vidal cercado de crianças. O professor Felipe Vidal, ele é bastante famoso, é um panafricanista muito renomado aqui em Angola. Então quando a gente chegou, todo mundo se juntou a ele, estão tirando foto e eu aproveitei para vir aqui tirar as fotos e fazer os vídeos sobre o Museu da Escravatura, que é um museu que fica um pouco mais afastado. Tem uma feirinha na frente e é um museu que você dá o valor de contribuição voluntária. Não tem um preço do ingresso, você deixa o valor pela contribuição. Vou dizer para vocês que não tem sido fácil visitar os espaços de escravidão aqui em Angola. Tem sido muito doloroso, mas é isso aí, né? Acho que também faz parte do nosso compromisso ético com a viagem. E vocês no Umbaca, como é que vocês fazem a montagem? Assim? Como é que escolhe a dramaturgia? Como é que escreve a dramaturgia? Como é que é o processo de construção entre ali o momento em que vocês decidem, vamos falar sobre relacionamento, até o momento em que a peça sobre relacionamento acontece? Todos os meses nós procurávamos fazer alguma coisa. Depois nós percebemos que nós não estamos a explorar melhor o trabalho que nós íamos começar. Fizemos uma, abandonamos, fizemos outra, abandonamos. Maior parte das vezes as nossas obras são adaptadas. Sim. De outros escritores, enfim, de outros dramaturgos. Uma coisa muito interessante de uma peça que nós estreamos anteriormente, aquela peça foi estreada há mais ou menos uns 2 anos atrás. Certo. A peça é Meu Amor da Rua 11. Rua 11 é uma rua muito famosa aqui em Benguela, aqui no bairro Benfica. Aires de Almeida Santos escreveu Meu Amor da Rua 11. Esse mesmo poema de Aires de Almeida Santos, uma banda de Luanda, a Banda Maravilha, também já musicalizou essa. Então, o meu colega estava no hospital, na maternidade, porque a esposa estava à espera do bebê. Então, ele lá aflito, lá no corredor do hospital. Então, à noite, então, ficou ali a idealizar, não sei qual é o bicho que ele mordeu. Então, começou a escrever Meu Amor da Rua 11. Algo muito interessante. A partir dali, escreveu alguma coisa. Depois procurou o livro de Aires de Almeida Santos, leu um bocadinho, depois fomos para a Rua 11, visitar a rua, ver o cenário, como é que é, enfim, e deu uma peça incrível. Olha. Então, o dia a dia, as lutas da vida, isso tudo nos dá sempre alguma coisa, dá sempre uma luz para começar uma peça. Nós não temos uma coisa assim, tipo, um modelo de começar, não, isso varia. Sim, sim, na verdade vai vendo o cotidiano, sim, inspiração. Ok. Mas aqui na cidade grande, é onde a maior parte das vezes fizemos teatro convencional. Por conta desses problemas sociais que nós vamos enfrentando, não é? Os problemas tradicionais que nós vamos enfrentando. Sim. Então nós vamos tendo muitas dificuldades no enquadramento feminino. E se você reparar, vá para um grupo de jovens, você vai encontrar mais rapazes do que meninas. Já reparei. Também na dramaturgia, na direção, quase não há mulheres ativas, né? Exato. São poucos grupos que você encontra. É mais por causa dos problemas sociais, dos problemas tradicionais, não? Dos nossos hábitos e costumes. Então isso vai influenciando de certa maneira. Porque a criança, desde pequena, é ensinada com a mãe, a andar atrás da mãe, a fazer os trabalhos com a mãe. Sim, ela então cresce já com essa mentalidade da mãe. E o rapaz segue o pai. Entendi. Então o rapaz vai ser mais liberal, mais livre, e a mãe não, mais dependente. Entendi. Então, por conta disso, nós também vamos ter dificuldade. O casamento, faculdade, emprego
São os 3 elementos fundamentais. Os nossos inimigos, não gostamos deles, Ai, mas Deus. precisamos deles. Muito bom, muito obrigada, Mileto, muito obrigada. Galera, Mileto, um grande artista. Vocês viram, né, como é que é o astral dele. E sobre o coletivo Ambaca também vai ter vídeo aqui no canal mais completo. É verdade. Sobre o coletivo. Um dia iremos ali, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quero conhecer a vossa cidade. Ih, vai arrasar lá. Muito obrigada. Viva, viva. Estamos aqui no Museu de Arqueologia Nacional de Benguela. E essa sala aqui, esse grande galpão, era onde os nossos ancestrais, as pessoas escravizadas, ficavam acorrentadas em lotes, esperando para embarcar especificamente para o Brasil, onde desembarcariam lá no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então é muito interessante porque esse é o prédio original, as paredes são ainda originais, tem pedra, areia, cal, e é muito importante para a gente resgatar essa memória, já que os nossos ancestrais que vão formar, né, o Brasil, um dos tripés formadores do Brasil, eles passaram aqui, por esse território, por esse solo. Então é muito provável que você que está assistindo esse vídeo, você tenha um ancestral que tenha sido acorrentado aqui nessa sala antes de embarcar rumo ao nosso país. E como é que funciona o teatro, a companhia? Como é que se dá esse processo? Como é que se dá esse processo? Primeiro, o nosso projeto começa, tínhamos interesse em filmar alguma coisa com a televisão pública de Angola. E o processo estava muito demorado. E então resolvemos transformar esse processo num outro processo teatral. E convidámos os estudantes da escola, tivemos maior acesso e receptividade por parte da direção da escola. Foi logo de primeira, podem participar, podem trabalhar com os alunos, os estudantes da escola, e começamos a trabalhar, não é? E transformamos o processo, que era um processo televisivo, em um processo teatral, sim. não é? E os alunos que estão na companhia hoje são alunos da escola? Não, já não, porque eles depois foram crescendo, né? Não. Foram crescendo, porque aqui era o ensino de base, passavam para o ensino médio, depois superior, e continuaram a fazer teatro. Mas tem uma particularidade, nós temos um grupo infantil. Neste grupo infantil, sim, tem alunos desta escola e alunos de outras escolas. Na realidade, o acesso é mais ou menos livre. E assim começamos o processo do Horizonte Cigambante, em 1986. Olha isso. E me chama muita atenção, eu até estava falando com o Sil antes, porque normalmente no Brasil, as companhias de teatro, elas trabalham por temporada. Exatamente. Então você tem uma peça, você trabalha essa peça em temporada, às vezes pode durar anos, mas é uma peça. Quando esgota, abre outra temporada de outra peça. Aqui não, eu já fiquei muito impressionada porque são várias peças acontecendo ao mesmo tempo. Exato. Então como é que vocês conseguem fazer isso? Tivemos que criar metodologias diferentes. Isso porque a professora esteve a falar na palestra uma coisa super interessante, que é a formação de público. Isso. E na formação de público é que sentimos, primeiro, nós não éramos muito educados a ir ao teatro, nós ainda nos confrontamos com isso. E comigo aconteceu assim, eu gostava muito, muito de cinema, muito. Eu assistia matiné, primeira matiné, segunda matiné, a sessão da noite. E às vezes levava surra por facto de estar perdido no cinema. Quando assisti a uma peça de teatro, disse, então esse cinema em miniatura. Sim. Isso deve ser bom. E então entrei para o teatro. E o que é que acontecia? Às vezes que não tínhamos público. E aquele pouco público que nos assistia dizia, não mais outra peça, sempre a mesma. Daí nós não temos as peças, pelo menos no processo do Horizonte Cigambante, uma peça que fica em cartaz durante muito tempo. E então tivemos que adotar o método de ir criando as peças. Sim. Novas peças, criamos uma metodologia de trabalhar por núcleos. Trabalhar por núcleo, está a montar uma peça, outro núcleo está a montar outra Vocês peça. descentralizaram. Descentralizamos. Isso é muito legal. Vai ficar meio que uma ideia de filme, né? Vai lá, assiste um filme, depois assiste outro filme. Isso é um pulo do Exatamente. gato muito interessante. E mesmo na construção da narrativa dramaturgia,
Também ajudou muito aquelas leituras de filmes do Coboiada, histórias de amor. Eu sou ainda daquela geração da transição. Então lia, eu digo às vezes às pessoas, olha, eu lia cerca de 500 páginas por dia, vi uma história, fugi o trabalho para ler aquelas histórias de Coboiada, de amor e etc. E depois, quando comecei no Zinga, depois fiquei professor também de língua portuguesa. Logo, juntei isso à narrativa. E criamos assim métodos. Bom, vamos lá, peça. Agora, o que é que a gente quer falar? Vamos na comunidade, investigamos o tema. Esse é o processo. Investigamos o tema, olhamos, damos o tipo e vemos os assuntos. E aí começamos a construção. Então vocês próprios escrevem a dramaturgia a ser apresentada. Exatamente. Então é uma escola de formação completa. Forma o dramaturgo, forma o ator, o roteiro. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. E aí, então, vocês definem em coletivo o tema, né, com a peça Chuchuado, que eu assisti. Exatamente. Então, foi definido em coletivo, se escreve a dramaturgia e se ensaia em cena. Exatamente. Então, tem uma rotatividade, por exemplo, vocês estão sempre criando textos novos? Como é que é isso? Sempre criamos textos novos. E os atores, eles têm participação nisso? Têm participação. Vocês? Os atores mais antigos que já conhecem a metodologia têm participação. Às vezes, para criar os diálogos, nós já sentamos, temos um modelo e vamos criando os diálogos. Tudo mais. E mesmo os assuntos, os temas. Esse tema vamos dar mais profundidade. Aquele tema e que assunto vamos debater nesse tema. Muito interessante. Além de que, às vezes adotamos, nós não temos assim uma dramaturgia, não é muito evoluída. Temos um grande problema em termos de publicação. E com esse problema, às vezes nós adotamos narrativas em prosas para poder produzir. Para poder produzir, não é? Muito legal. Produzimos Antônio Jacinto, que eram poemas transformados em fala. Produzimos Luís Pepetela, não é? Tábua de Botelho de Vasconcelos. Nós adotamos também muita literatura extra. Dramaturgia para a dramaturgia. Então vocês adaptam a literatura para a dramaturgia. Isso é muito legal. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre a produção de criticidade. Como é que é em Angola, né, falando do país em geral, assim, em relação à recepção do teatro? A criticidade, a premiações, como é que isso funciona? Olha, já evoluímos bastante a nível de premiação. Temos um prémio Cultura e Artes, em que o teatro está englobado. E em termos de homenagem, muitas, porque hoje vai se reconhecendo essa capacidade de resiliência do teatro. As pessoas pensavam que íamos morrer quase assim, mas hoje há muitos grupos comunitários. Ai, que bom, muitos grupos comunitários. E tem também, eu percebi quando eu assisti a peça, que tem um público que vem mesmo, que né? Vem. E essa até vai se referir a uma coisa que eu gosto do teatro. Eu já tive a oportunidade de ver no Brasil uma peça. Eu tive contato com uma escola do Rio de Janeiro chamada Martins Pena. Sim, Martins Pena. Em que depois facilitamos trazer aqui alguns professores para as nossas informações. E em Portugal, e o público assim, eu gosto dessa particularidade do nosso teatro, do nosso público. Parece estar... isso, parece estar... a pessoa assim, eu fico a rir muito. E às vezes comento, pô, isso aqui é diferente. Mas tu estás assim, porque em outras partes do mundo é totalmente diferente, porque eles expõem as suas emoções, comentam, falam, mas também sabem estar a nível das peças dramáticas ou tragédias. Sim, entendo. E foi um teste que também fizemos, né? Não, só numa peça, estão tão habituados a comentar que vão comentar. Mas aí sim, quando estamos perante um drama, eles também mandam calar os outros. Eles vivem a peça. Se envolve conforme o tema. Eu tive essa impressão também, que Exatamente. É uma experiência muito mais de viver a peça, a narrativa, do que é o que a gente tem lá no Brasil. Que é tudo muito comportado, né? Você tem um protocolo a se cumprir quando está no teatro. E aqui eu achei muito genuíno. E depois, é interessante porque as pessoas diziam, não, vocês têm que educar o público. Eu dizia, não,
Vamos aproveitar como eles são e vamos testar se num drama, numa tragédia, e experimentamos e viu-se que eles falavam. O Falabella esteve aqui com uma peça, o Submarino. Ele veio com uma atriz portuguesa e fez a peça e ele no final disse, não é hipótese, eu gosto desse teatro porque eu senti a plateia. Disse, não é como noutras partes do mundo, eu senti a plateia transmitia energia do palco. E então... Acaba que a plateia, nesse caso, também é um agente do teatro, é um membro vivo e ativo. E faz parte da peça. A plateia faz parte da peça, sem precisar quebrar a quarta parede. Exatamente. Já é uma coisa muito genuína, né? Muito interessante. E aí eu queria fazer um pedido, assim, se eu posso acessar essas dramaturgias que vocês produziram, para a gente poder estudar, levar para o Brasil, dialogar. Tenho intenção de apresentar também lá para as editoras. Está quase a ser publicada uma obra chamada Sobreferente a Rafal. Foi montada com base em poemas de Agostinho Neto e Antônio Jacinto. Olha! E então acho que podemos facilitar. Por favor. Essas e outras peças que nós temos. Gostaria muito. E hoje já começamos a ter alguma dramaturgia. Romena Brandes, que escrevia do Elinga Teatro. Mas hoje já temos... inclusive uma malta jovem que vai publicando alguma dramaturgia. Que é isso que a gente precisa. Não há problema. Muito obrigada. Obrigado a nós pela gentileza. E por essas horas que podemos compartilhar, aprender muito da professora. Que fala com fundamentos. Nós sentimos que a professora vive o que diz. O nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Pela disponibilidade, pela facilidade de comunicação. Enfim. E espero que seja uma conversa que tenha frutos. Esse é um ponto de partida e eu acredito que essa semente vai. Axé, muito obrigada. Sim, senhora. Tchau, gente. Muito obrigada. Agora a gente está tentando ir embora. E aí aqui é um mar, né? Tal. E aí tá a minha senhora ali passando repelente. Só que aqui, pra ir embora é meio que igual quando a gente veio, né? É através dos barquinhos que vai atravessar com a gente e vai levar a gente pra lá pro outro lado da ilha. E meio que assim, você tem que esperar o barquinho passar, o barco vem passando assim voado, passa assim. E aí tem que meio que sinalizar, e aí o cara vai para o barco aqui, a gente sobe e segue pro barco. É bacaninha. É uma experiência interessante. Você até viu um barco lá, mas... Não, mas tá longe. De qualquer forma, ele não vai vir lá de cá. Não vai dar pra pegar aqui. Mas é maneiro. Eu gosto dessa ideia, assim. O barco lá, ó. Aquele barco lá, ó. Ele tá indo pro outro lado. Não vai, né? Não vai passar aqui. E aí a gente tem que esperar o barco quando ele vem, que passa aqui assim... E tem outro barco atrás, e tem outro. Então, a gente tem que esperar ele vir na nossa direção. Aí faz sinal pro barco, o barco para aqui, a gente entra no barco e a gente vai pra lá, ó. Pois é lá que estamos hospedados. É lá, a gente vai ter que atravessar isso tudo de volta. Ó, conseguimos pegar o barquinho. Aí. Conseguimos pegar. Estamos esperando agora só o barquinho sair da rodoviária aquática aqui. Sair da rodoviária do lote 15 aqui e a gente seguir viagem. Já na pegação. Arranca só. Vão lhe dar um bom tratamento lá na veterinária. Homem, depois não convidam, dá disso, Partiu, hein? Vambora, vamos! Vai lá, vamos lá! Vamos lá buscar mais dois, vamos! Bora! Bora, piloto, bora! Tem engarrafamento da Avenida Brasil ainda pra gente passar. Ah, entrou mais um, hein? Bora! Ó, vamos adiantar a passagem, por favor.
Lá atrás, lá atrás. Vamos adiantar a passagem aí pro amigo cobrador, hein? Vamos adiantar a passagem. Vamos adiantar, hein? Agora vamos embora, hein? Quem nem embarcou, hein? Bora aí, puxa embora. Eu vou lá nem pro barco, não. Você fica lá. Bora. Muita emoção. Bora. Bora, piloto. Bora. Central, Avenida Brasil. E uma última pergunta é: como você vê assim, o futuro do teatro angolano? Eu sou uma pessoa muito esperançosa. Que bom! Eu sou uma pessoa muito esperançosa em relação à vida, em relação a tudo. Eu acredito que está no bom caminho. Ainda há muita coisa por fazer. Nada, como é que eu ia dizer? Nada na vida se pode dizer que atingiu a sua forma perfeita. A perfeição vai-se alcançando. Então eu acho que já estivemos bem pior, acho que estamos muito melhor e, sem dúvida, esta grande melhoria dos últimos anos se deve ao facto de terem surgido escolas. Até aqui nós fazíamos tudo, pronto, foi o Festival X, gostei de uma solução cênica que vi ali, vou aplicar. Sem essa crítica, sem saber porque que a solução foi aquela e não foi outra. Mas eu agora sinto que com esta escola de formação estamos mesmo a ter atores muito bem formados, não só do ponto de vista da sua performance em palco, não é? Mas da compreensão dos processos, da aprendizagem, portanto, porque agora ele aprende com uma base científica. Ela agora sabe porque que está a fazer assim, porque que está a fazer assado, de onde é que lhe vem, portanto, quando ele olha para uma peça, para uma solução, ele sabe isto é a linha de X, ou é a linha de Y, ou é a linha de Z, porque estudou, e portanto aprendeu. E eu acho que isso é muito, muito importante, é sinal que começamos a ver o teatro não como... Aliás, houve uma altura que até confundiam teatro com dança, para eles era tudo a mesma coisa. Não vão dançar? Não vamos dançar. Era difícil explicar. E isso é bom, é sinal de que se percebeu que o teatro é uma disciplina artística, como outra qualquer, e como qualquer disciplina tem as suas regras, tem os seus fundamentos, e eles têm que ser estudados para que essa atividade possa ser exercida da melhor maneira e com os melhores resultados possíveis. Ai, gente, ela é maravilhosa. Eu quero agradecer pela disponibilidade, pela generosidade em falar com a gente e receber. Kelinha é muito maravilhosa e nos ajudou muito aqui em Angola. Então, muito obrigada, Kelinha. Foi um prazer, um enorme prazer. Pronto, esta figura aqui chama-se Ombaka, não é? Era um casal, Ombaka e Nambaka. Infelizmente, o busto da esposa acabou por sofrer um acidente, não é? E ele ficou viúvo. Então foi o rei que durante Benguela, enquanto reino, então teve maior expressão, não é? Em Benguela, né? Antes de ser um estado, cidade como tal. Antes da presença efetiva, tínhamos primeiro um rei, também estava dividido por reinos, né? Que era o reino da Catumbela, Benguela, entre outros sítios, né? Bié, que também chamou-se Vié, né? Então esses reinos, de certa forma, começaram a resistir, né? Contra essas opressões, até que infelizmente depois acabam mesmo cedendo, né? Que a força era maior, né? Então pronto, nós temos essa figura aqui, o Ombaka. Que é o mesmo nome de Benguela e Ovimbundo, né? Sim, é Ovimbundo mesmo. Muito interessante. Mas o que me desperta a curiosidade é... Os brasileiros falam muito sobre a afrocentricidade e realçam muito teatro negro, teatro...
Mas isso lá está muito assim visível, essa separação entre as A raças. própria experiência de vocês que vocês têm com a novela mostra muito isso. Sim, Faz sim. muito pouco tempo que a gente tem pessoas pretas em papéis de novela que não seja subalterno, Certo. empregada doméstica, pai que abandona a Motorista. família, motorista, homem que bate em mulher, porque é muito comum, por exemplo, a novela brasileira até o meado da década de 90 representar homens negros ou como espancadores de mulheres, ou como bandido, ou como abandonador de filhos. E essa mudança só aconteceu porque o teatro negro resistiu e pautou. Queria dar aqui um contributo sobre um pouco mais da história do Chirima, principalmente da circuncisão, o não circuncidado. Ouvia-se muito em bastidores ou nos outros lá do fundo do povo ovimbundo, de quem não é circuncidado, né, não pode gerar filho. Num julgamento entre o Soba, o não circuncidado, o amigo acusado de feitiçaria, Soba chega à conclusão de que ele não está a ter filho porque não é circuncidado. Mas a medicina convencional, ou seja, a ciência, diz que isso não tem nada a ver, que bem no fundo, que ele não tem filho é por causa da irresponsabilidade dele, não tem nada a ver com o ato de não ser circuncidado. Então, nós trouxemos também um pouco dessa mística, um segredo, trouxemos um tribunal, se assim posso dizer, no palco, e a peça roda em torno disso tudo. Dizer que nós, quando fomos fazer a investigação no Dom Grande, um segredo, o Dom Grande é conhecido pelas místicas, como disse o Fada Di. E para falar com Soba, você precisa primeiro anunciar. E nós não anunciamos. Nós fomos, vamos só, não precisamos mais avisar, vamos. E chegamos lá, nós rodamos, nós fomos quê? 15 horas, e só conseguimos falar com o Soba quase 18 horas. E o Soba, afinal, estava sentado para nos olhar. Nós rodamos, até encontramos alguém. Não, o Soba está lá, é aquele. Mas nós passamos, perguntamos, disse, não, aqui há muito tempo só estou a vos olhar. E depois disso tivemos um contributo significativo do Soba, na qual levamos a peça para o CIT, que é o Circuito Internacional de Teatro, com os prêmios que tivemos, porque o nosso figurino também foi tudo pensado, até no som. Pese embora não tenha um batuque acústico assim, a seco, mas nós trabalhamos ele porque teria uma dificuldade de levar um batuque, levar mais um percussionista a tocar, então fizemos uma gravação. Gravamos e usamos na peça toda a percussão ou a sonoplastia do batuque e as canções tipicamente ovimbundo. E dentro da própria peça nós falamos um pouco das línguas nacionais, ou seja, a nossa língua nacional, que é o umbundo. Ao falar o umbundo, as pessoas conseguem perceber o que ele está a dizer, mesmo sem entenderem a linguagem. Porque nós trouxemos o umbundo, trouxemos um pouco do português. Nós fizemos essa mistura do português e o umbundo, primeiro, porque nem todos têm o domínio da língua umbundo. Segundo, nós estreamos esse espetáculo em Luanda, num festival. E em Luanda, a província de Luanda, fala quimbundo. Além do português, é o quimbundo. Nós em Benguela, além do português, falamos umbundo. Então são línguas diferentes. Se falássemos a peça toda umbundo, não seríamos percebidos lá. Então fomos fazendo esse entrosamento, esse jogo. Um pouco do português, alguns termos usávamos em umbundo, porque... Usar um pouco uma frase da peça em umbundo. Não percebi? Tipo, uma parte da peça, tipo uma skate. Encontra-se uma fala, né? Um bundo, e depois falam português, uma vez que para eles perceberem mais ou menos. Assim, qual é? Um teste. A nível da urbe, nós chegamos e nos saudamos apenas boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Mas o longa, a saudação tipicamente africana, e que se chama o longa, você começa a explicar
De ontem, aí, o momento que foi. Imaginemos que você chega de manhã, vai saudar alguém de manhã. Você tem que narrar o dia de ontem. Tu é mulher chiwa, rena mulher, kakuri vitangi. Tu pegala chiwa, quando tu pasuka chiwa, o vitangi andi kapali. Omolango. Tu pasuka, kali ya verengo chiwa. Tu kwata, tu andala ye ko hospitali. Tu mona masim, kakuri la chimu mwene. Andi papaivo, wala no mwene chiwa. Ocho mwene watunda ndi wakatrabalha. Wakatrabalha. Uyango luteke. Etani tu kasikulo. Tu adia mwene chiwa. Chiwa kakuri andi vitangi. Quer dizer, você precisa narrar ontem à noite, dormimos bem, mas ao acordar, eu acordei bem. Depois o outro também vai dizer, só depois é que vão entrar no assunto que lhes trouxe. Então tem esse diálogo, essa saudação. Dormimos bem, acordamos bem, o marido foi trabalhar, mas ao acordar o filho não acordou bem. Tivemos que pegá-lo, ir ao hospital, cuidar dele, e assim voltamos, ele está bem, e nós já matabichamos até chegar, e pronto. Às vezes até aconteceu houve uma problemática no bairro, então é preciso trazer um pouco daquela problemática. Olha, até que ele tá vendo naquele dia que se deixamos, o Mano João tem essa narrativa toda até chegar o momento do diálogo como tal. E é preciso passar isso. É engraçado, né? Eu acho incrível. Já tem essa história toda. Mostra um outro senso de comunidade. Exatamente. Quer dizer, todo mundo sabe como é que o próximo está. Estão todos preocupados uns com os outros. Agora a gente está aqui na Baía de Luanda, em frente a umas torres que se chamam Torres de Kianda, e eu quero contar para vocês a história de Kianda. Kianda é uma espécie de deidade angolana, uma espécie de sereia, e a sereia que a gente vai sincretizar aqui no Brasil como Iemanjá, né? Mas em outros lugares vai ter o nome também de Mamiwata. É claro que não é exatamente igual, porque cada cultura tem a sua leitura mitológica. Mas a gente pode simplificar e dizer que Kianda é uma espécie de Iemanjá daqui de Luanda, né? E é, mais uma vez, guardada as devidas proporções. E Kianda também é uma personagem muito importante de um romance chamado O Desejo de Kianda, do escritor angolano Pepe Tela. É um romance interessantíssimo, um romance histórico que fala sobre a revolta dessa deidade que derruba vários prédios que foram construídos em cima do seu mar, em cima do seu lago, na verdade, a Lagoa de Kianda, lá no Quinaxixe. Então o Pepe Tela vai construir essa narrativa mostrando que o desejo de Kianda é restaurar o seu lugar, né, o seu lugar tradicional e o seu lugar cultural. E aqui em Luanda a gente vê várias referências a Kianda, não só a Baía de Luanda em si, mas também com prédios como esse, as Torres de Kianda. E porque afirmei a minha posição dentro de um contexto lutando contra determinados estereótipos sociais, inclusive como advogada usar isto. Eu tive que lutar contra isto. Advogada usar dreadlocks, que é isto? Não é? E eu só perguntava, e o que é que se esconde por detrás de uma gravata, de uma camisa branca e de um casaco? Não é? Se vamos julgar, não é? As pessoas julgam o outro pela aparência, e o que é que se esconde lá por trás da gravatinha, o casaquinho e aquele arzinho, não é? As piores coisas, as piores aberrações, não é? Aberrações de todo tipo. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que a mulher também na cena artística enfrenta uma série de problemas. Nós tínhamos colegas, se uns tinham a parceira a trabalhar consigo, outros diziam-nos, a minha mulher no teatro, nem pensar. Mas ele fazia teatro. Mas ele fazia teatro. Ela no teatro, nem pensar. Como se, quer dizer, fazer teatro fosse sinónimo de tudo aquilo que a mulher não deve, não pode fazer nesta sociedades de matriz
patriarcal fortemente aqui. E é interessante porque acentuada. há uma base matriarcal na cultura, mas que de alguma forma se perde na prática. Mas é assim, esta base matriarcal ainda em algumas áreas rurais ainda está presente. Mas é circunscrita aquele território, aquele espaço, não é? E que não se generalizou. E mesmo, se nós vemos isso em algumas áreas rurais, nestas áreas também rurais, noutras, há uma figura predominante que é o Soba, o chefe masculino. E eu tenho uma experiência de trabalho com as comunidades. Eu conheço Angola Norte a Sul, Este a Oeste, porque eu fiz esse trabalho com as comunidades. E uma das coisas que eu constatava é que quando o Soba abrisse a boca, mais ninguém falava, não é? Portanto, toda a apreciação que o chefe daquela região tivesse sobre uma determinada questão era essa. Eu perguntava, mas ele é Deus? Ele não... Todos nós cometemos erros. Porque é que ele é que tem que ter a opinião mais assertiva? Porque é que ninguém contesta? Isso daria lugar a um outro debate que eu costumo ter, que é sobre porque é que em África os governantes, quando tomam o poder, depois não querem deixar isso é um papo para outra conversa. Outra conversa. Agora, ouvindo você e falando também da escola enquanto uma formadora, e eu entendo que o Elinga é uma escola, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. E quando o profissional, enfim, o artista que passa por essa escola, ele sai com uma noção de todo o processo, é efetivamente uma escola. E aí isso me leva, assim, a uma pergunta que é: qual é o futuro do teatro angolano? Eu acho que o teatro angolano há de continuar, porque e há de continuar por muitos fatores. Independentemente de nós vivermos numa época, numa nova era, na era do online, não é? Das tecnologias de informação, e costumo dizer que nós estamos a assistir, nós neste século XXI, a esta grande revolução, mas na perspectiva de nós concebermos o teatro clássico como ele é, ou mesmo com recurso a estes meios digitais, eu acho que tem muito futuro e há de continuar, e por muitas razões. Por muitas razões, porque de uma fase de puro empirismo, e temos grupos que começaram a fazer teatro sem saber nada de teatro, sem ter uma noção de palco, de estética teatral, sem luz, com poucos recursos, com peças que, e ainda continua a acontecer, que é um retrato fiel do dia-a-dia, não é? Aquilo que se passa diariamente, as pessoas pegam exato, vira matéria cênica, muito bem dito. Mas eu acho que a partir do momento em que foram criados os institutos, quer médios como o CIART acho que é um instituto médio, sim, quer a Faculdade de Letras, uma das coisas que eu tenho constatado é uma melhoria qualitativa, não é? Do teatro que é feito, pelo menos aqui em Luanda. Não quero falar das outras províncias, mas mesmo os espetáculos que tenho visto das outras províncias, eu acho que há... E depois não nos podemos esquecer que Angola é um país onde metade da população tem menos de 15 anos. É jovem.
Portanto, tem muito para crescer, tem muito para aprender e, portanto, eu acredito plenamente que podemos ter aqui assim um boom em todos os aspectos no que concerne à arte de fazer teatro. Quer do ponto de vista da escrita, da dramaturgia, quer do ponto de vista da encenação, da direção, eu acho que... E depois há ainda um outro elemento. Eu acho que, naturalmente, eu acho que os angolanos são naturalmente atores de teatro, embora o diretor, o nosso diretor, diga que qualquer pessoa pode fazer teatro, não é? E aliás, é a filosofia dele de trabalho, porque de facto nós fazíamos teatro com toda a gente. Às vezes estava aí alguém sentado, não queres fazer, queres experimentar? Venha. Venha. O teatro é muito acolhedor, né? No Brasil, a gente também tem essa experiência. É exatamente isso. Portanto, juntando todos esses elementos, eu acho que temos uma massa suficiente para fazer crescer o teatro. Espero tem muito, que a gente se aproxime ainda mais, porque no Brasil, pelo menos, há um grande interesse nesse diálogo sul-sul, porque, principalmente, enquanto uma professora da graduação de literatura e artes cênicas, a gente, de alguma forma, percebe que os nossos alunos, os nossos orientandos, estão saindo muito eurocentrados. Então, também essa pesquisa, essa vinda aqui, é atendendo uma demanda dos nossos próprios alunos que querem um currículo diferente, universal, com diversidade, que eles possam olhar um pouco mais, né? Open or mais, né? Exato. Então, um pouco mais assim, aberto e encontrar um teatro angolano estruturado, popular. Isso é uma coisa que chama a nossa atenção, porque no Brasil o teatro é uma arte cara. Pois. Os ingressos de teatro são caros. E a gente sempre precisa fazer um trabalho de formação de plateia, que é ir lá na escola, ir lá nas comunidades, e apresentar, venham, dizer para as pessoas que elas têm que vir. E aqui, pelo que eu pude perceber, a relação com o teatro é tão afetiva que a gente passou por peças em que o público se colocava, o público quebrava por ele mesmo essa quarta parede. É verdade, e se impunha ali de uma maneira impressionante. É verdade. Isto é uma situação, é uma situação, como dizia, que por vezes é objeto de discussão. Até que ponto é que se deve permitir ou não essa interferência, quebrar essa quarta parede. Mas é isso, mas talvez isso seja uma característica do próprio teatro que é feito aqui. Isso. Eu acho que exato, esse teatro que tu classificas como teatro popular, em que há de facto esse envolvimento, quer dizer, o público passa a ser, com a quebra dessa quarta parede, o quinto, ou sexto, ou sétimo, ou 10º ator do próprio espetáculo. Isso é muito impressionante, porque no Brasil existe uma conduta ética comportamental que é muito que se vê, exatamente. Vai rir só um pouquinho no momento engraçado. E a gente passou por uma experiência em que a plateia atropelou, assim, não, é uma girafona. Foi muito legal. E por vezes, outra coisa que eu constato, e aqui também nesta sala, ou noutras salas, noutros espaços onde se faz teatro, é que quando um espetáculo está durante muito tempo em cena, ou vai circulando, há um momento que os espectadores conhecem a trama toda do espetáculo, que se antecipam às falas dos próprios atores, já sabem, ela vai dizer
alto e bom som, reproduzem a fala, tal como as canções, etc. Então também as etc. pessoas assistem a peça Certo. muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes. E outra coisa que eu gostava de dizer é que um outro elemento nesta sociedade é mostrar que fazer teatro não é incompatível com o exercício de uma outra profissão. Exatamente. Mas é que é preciso marcar isto, não é? Que eu posso, e não há confusões. Pelo facto de eu fazer parte daquela instituição toda clássica, que eu costumo dizer que lá aquilo também é um grande teatro, não é? Tem que pôr a beca, põe o chapéu, tem que assumir uma determinada postura, tem que usar uma determinada linguagem. O que é que estamos a fazer? Teatro. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, porque há diferentes códigos sociais, cada área tem o seu código social, portanto, esta vida não deixa de ser teatral. Ai, que teatro, linda! Fico até emocionada. Gente, com vocês, Nani Pereira, ou Nani Pereira. Muito obrigada. Nada, obrigada eu, Raça. Dragão, tira a mão. Carolina. Dragão, me deixa dormir, por favor. Tá quieto. Tá quieto, você tá sair aonde? Não te interessa das tuas saídas. Não me interessa, mas te interessa você me tocar sair, pá. Carolina, Dragão, tira a mão. Carolina, vem. Dragão, tira a mão, pá. Carolina, fica então quieta. Me deixa dormir. Mas como é que queres dormir? Eu quero fazer. Queres fazer? Faz. Vou fazer com quem se você não quer? Se não quer, por isso faz. Você quer, você faz. Eu não faço. Carolina, e estás a alterar a voz com quem? Eu não estou a alterar a voz, eu já falo assim. Fala baixo. Vou falar baixo por quem? Fala baixo. Vou falar baixo porque eu já falo assim. Fala dizer. Não, me deixa, porra. Me deixa, amor. Me deixa, peraí, um coração, irmão, e todo qualquer órgão que cabe na minha mão. Deixa-me roubar-te a vida toda. Socorro! Socorro! Olha a minha vida! Socorro! Gatuno! Esse homem quer me assaltar! Vai roubar o meu coração! Mas mudando um pouco de tema, assim, eu queria entender o processo. Como é que o 5 de julho constrói, por exemplo, o seu espetáculo? Escolhe a dramaturgia, isso é coletivo, o texto já vem pronto? Você pode falar um pouquinho? Sim, na verdade, o processo de criação dos nossos espetáculos tem sempre um ponto de partida, que é o nosso encenador. Traz-nos a ideia do espetáculo, ou o espetáculo já escrito, né, que é a própria dramaturgia, e depois cada ator vai fazer o seu trabalho de pesquisa, de como vai montar o seu personagem, trazer ideia sobre o figurino, né? E passa por tudo isso, mas o ponto principal é mesmo o encenador. Sim. É mesmo o encenador quem traz o espetáculo. E aí os atores, por exemplo, têm liberdade de influenciar na textualidade e construção do personagem, não é uma coisa rígida, Não. né? Então, a própria, a gente chama de fazença. Então, tipo, a própria fazença é coletiva. Sim, sim. Muito interessante. Não é nada tudo determinado pelo encenador, né? Basta que o encenador traga o espetáculo escrito, né? Cada ator vai buscar, né, alguns complementos para fazermos o espetáculo. Muito bom. É que muitas das vezes o encenador até pode não trazer a peça já escrita, ele traz simplesmente a ideia. E a ideia é essa aqui, faz assim. E depois concebe-se, né? Antes acontecia mais. Hoje traz-se mais texto, mas antes o que acontecia? Muitas das vezes até acontece, é que o encenador traz a ideia, vamos ensaiar, vamos fazer assim, hoje paramos aqui, amanhã. Então, depois da peça estar concebida nos ensaios, aí sim, para a posteridade, nós começamos a escrever, muitas das vezes para não esquecer. Mas como é que vocês lembram? É muito fácil. Fácil, não esquecemos. Então, tipo, a montagem, a peça, Mas, ela é montada ali. Por exemplo, vamos falar sobre o sol.
E aí o senador chega com essa ideia, o tema é o sol. Aí você fala, o sol está relacionado... Ele vai chegar com uma ideia, pá. Quero falar do sol, mas não... Vamos lá, os benefícios do sol. Certo. Aqui vamos lá. A ideia é que alguém apanhou câncer, né? Ou cancro de pele e tudo, vamos falar disso. E a ideia é alguém vir sem um bronzeador, depois não sei o que. Então, vamos lá, você entra, fala isso, o que é que você sabe? Normalmente, o ensinador primeiro vai buscar o que é que cada pessoa sabe sobre aquele determinado tema. Isso vai fortificar também a ideia do ensinador. Depois, é que isso acontece até mais nas peças comunitárias. Certo. Nas peças comunitárias. E muitas peças comunitárias depois viram convencionais. Pode chegar com a ideia construída, escreveu e tudo, preparado, vamos fazer assim. Mas, ao decorrer dos ensaios, com o subsídio dos atores, então vê-se que essa parte aqui se calhar não faz tanto sentido assim. O ator também diz, ensinador, o que achas de essa parte ficar assim? E se casar com a ideia do ensinador, fica. E se não fazer muito sentido, tá bom, vamos ajustar ali. Mas tem ensinadores também que trazem tudo muito rígido, né? Trazem tudo já concreto, mas sofre sempre uma pequena alteração. Sim. E me parece também que esse processo me parece mais orgânico. Sim. Quando o coletivo vai... Porque me parece que são pequenas esquetes, né? Então vocês montam pequenas esquetes e no final vocês têm o todo, a partir do tema sugerido, né? Essa experiência, porque eu estou tentando fazer uma comparação com a experiência do Brasil. E me parece que isso é mais orgânico, né? E a peça acaba tendo uma identidade muito mais do grupo do que quando você vem de forma vertical. Concebida já. Né? Por exemplo, Saasa reparou, a maioria dos dramaturgos aqui, tipo, quando vamos perguntar sobre a dramaturgia, por mais que o Candaza traga, até ele pode trazer o título da peça, pode trazer a ideia, a espinha dorsal, mas tem sempre alguma coisa dos atores. E isso faz também os atores terem aquele sentimento de pertença também é minha. Faz sentido. Então eu vou dar mais nesse trabalho porque eu tenho aí a minha ideia, e é um orgulho para os atores. Eu tenho amigos adultos que só foram ao teatro a primeira vez depois de 30 anos de idade, porque eu levei. Eles achavam, inclusive, que eles não iam ter capacidade de entender a arte a ser contada. Né? Então, no Brasil, quanto mais pobre, quanto mais periférico e quanto mais negro você é, mais o teatro vai parecer uma arte distante, né? De um consumo distante. E também o teatro é caro. Aqui é o contrário. Aqui é barato demais. Aqui é o contrário. Exatamente. Quando diz teatro é caro, está a se referir ao ingresso mesmo? Ingresso é caro. Você tem... É que eu não sei muito bem como é que é a conversão para o Kwanza, assim, mas os valores são valores, por exemplo, que pessoas humildes não vão gastar, porque impacta muito no salário mínimo que elas têm, entendeu? Então, se elas começarem a gastar R$40, R$50, que é o quê, R$50, você lembra? Você disse que R$100 são 16 mil kwanzas, né? R$100 e 16 mil kwanza. Então, vai ser tipo uns 8 mil kwanzas. Não, então, 50 não. É isso. Então, tipo, se você é uma pessoa da periferia, o teatro também não tem teatro na periferia. O teatro, ele está no cenário do Rio de Janeiro, ele está no centro da cidade ou localizado na Zona Sul, que é a classe alta, entendeu? É onde moram as pessoas mais abastadas. Então, aquele shopping da Gávea, que tem, acho que são 5 teatros. 5 teatros num shopping atrás da universidade que eu trabalho, que é o bairro, um dos bairros mais ricos da minha cidade. Então, é concorrido bairro, assim? Tem 5 teatros. Não, 5 teatros só num shopping. E em compensação, teatro, do outro lado da cidade, é a sala teatral, do outro lado da cidade, não vai ter nenhum. Entende? Então, a gente precisa muito de órgãos como o sistema SESC, SENAC, que são sistemas relacionados à indústria e ao comércio, para que eles possam financiar a partir de editais coletivos e eles cedem os seus espaços para ensaio e apresentação. Então, a primeira coisa, assim, quando um jovem vai falar, olha, pai, mãe,
vou fazer Universidade de Arte Cênica. Os pais vão entrar em pânico. Porque vai pensar, você vai ser pobre, você vai passar fome, como é que você vai pagar seu aluguel? Eu não te criei para você não fazer nada. Então, tem o preconceito, tem a família que não vai entender. Porque muitas das vezes a família, por conta das suas condições sociais, ela não consegue entender que o filho vai ficar 4 anos indo para um lugar estudar e não traz nenhum dinheiro para casa. Então, é sempre uma arte que a gente chama justamente de arte vista. Porque para você estar no teatro, primeiro, o teatro tem que ser o plano B. Não pode ser o plano A da sua vida. Essa é a realidade típica Brasil-Angola. Aí, então, já estamos vendo um diálogo. Porque é isso. Tirando os atores da Globo, os escolhidos, né? Sempre tem. Mas a grande população de artistas teatrais, principalmente negros no Brasil, são pessoas que são professores, ou então, sei lá, fazem administração, trabalham no comércio, faz um outro trabalho, é bancário, enfim, faz um concurso público, faz uma outra coisa para garantir o seu salário e faz o plano B, que é um hobby, é tipo arte por amor. Eu mesma, eu sou uma pessoa muito vinculada à arte, tenho livro de poesia, escrevo dramaturgia, faço muita coisa, mas eu tive que fazer um concurso para ser professora, para poder ter todo mês o meu salário, pagar as minhas contas e, paralelamente, poder viver de arte. Né? Então, o nosso viver de arte não é efetivamente viver de arte. Né? E parece que é assim aqui também, né? Eu me revejo na história que contam do Brasil, tudo porque temos uma relação. Tudo quanto relata que acontece no Brasil, acontece também aqui, acabei de dizer, um pouquinho pior do nosso lado, tudo por conta da questão econômica do país. Sabemos que com relação ao Brasil, Angola ainda está lá muito profundo do poço na questão de condição de vida, respeito aos direitos humanos aqui da população no geral. E o artista aqui em Angola, na África, posso até arriscar no geral, é que nem ainda alguém que mendiga para poder viver nessa vida. Basta que digas aqui que és ator, para que as pessoas saibam que você vive mal, você não tem boas condições. E a pergunta que se segue cantou um grande artista aqui, nosso músico da arena angolana, o Yannick Afroman. Na música ele diz, uma mulher pergunta, além da música, fazes alguma coisa? Faz mais o quê? É uma pergunta muito, mas muito típica aqui para a nossa realidade, porque subentende-se que se ele faz música, faz teatro e apresenta-se bem, tem um bom aroma, come e tem uma casa assim mais ou menos bonita, porque tem um outro emprego. O Kelvin tem de ser bancário para poder ter a imagem que tem, a Titina tem de ser professora, o Candaza tem de ser uma outra coisa além de artista, porque senão vive mesmo como mendigo. Porque as salas não têm uma grande afluência do público, ainda lutamos muito com a questão da conquista do público para ver teatro. Plateia, vocês também estão trabalhando estamos trabalhando nisso. Estamos. E, bom, tudo que é bom dura pouco. Eu gostaria de ter essa conversa assim por horas, muito, porque eu tenho muitas perguntas para fazer, mas não dá porque a própria limitação do vídeo, o tempo do vídeo não permite. Então, quero agradecer a oportunidade maravilhosa de estar com vocês, a generosidade. Eu tenho encontrado muitos caminhos abertos aqui e eu vou também sair dessa viagem em Angola com uma impressão de que o teatro Brasil-Angola é muito mais do que amigo, é irmão. Vocês têm estratégias de sobrevivência que são as nossas estratégias de sobrevivência. Então, eu quero agradecer ao Coletivo 5 de Julho, à cidade de Catumbela, pela oportunidade que eu estou tendo aqui de conversar com vocês e poder gravar e levar para os meus alunos também, lá no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado nós, muito obrigado nós, né, pela visita, pela vossa maneira de ser. Asa,
como dizem lá, você 10. Ela é ficha porreira. Sou fiche. Está a ser bem tratada. Muito bem tratada. Oxi. O Marlon é o pacote todo. Tô tão bem tratada que quero voltar para ficar mais tempo. Eu quero voltar para Benguela. Então, para quem quiser vir, é bem-vindo. Estamos aqui. Gostaríamos de poder fornecer, poder ter a capacidade de corresponder melhor com as vossas expectativas, né? Porque sozinho não conseguimos, mas o pouco que cada um consegue fazer, nós não temos nenhum problema em dividir, né? E teatro é isso. Teatro não importa aonde você faz teatro, onde você for, vai encontrar sempre um irmão. Então, a língua teatro é essa. Nós somos irmãos na arte, né? Diz que o teatro é arte mãe, então nós somos os filhos. E não importa de que lado você faz teatro, aonde for que você estiver, vai encontrar sempre um irmão. E é isso, a Asa é uma irmã para nós, o Marlon é um irmão para nós. E vocês estão aí desse lado, somos irmãos. Qualquer coisa, estamos aqui, né? Axé, muito obrigada. Que lindo, muito obrigada. Olá pessoal, eu sou Mileto Chiambo, ator do coletivo de Arte Sombaca. Teatro para mim é a forma mais simples de viver. É uma das formas que nós conseguimos viver de forma livre de tudo que acontece, todos os problemas sociais, políticos, econômicos. No teatro você é livre, você é quem você quiser. Então, a partir dali, nós somos livres. Portanto, o teatro para mim é liberdade. One love. O que é o teatro? O teatro é magia. O teatro é assim, eu acho que quem uma vez se envolveu com teatro, em qualquer das formas, seja como ator, atriz, ou qualquer outra daqueles profissionais que não aparecem, que ficam do lado de lá, que não são valorizados. Quando se vai ver um espetáculo, não é? O que é que se valoriza? O que está ali. Os que estão em palco, os que ocupam espaço. Mas para se chegar ali, houve pessoas que ficaram cá atrás, que não foram vistas e que conseguiram fazer com que o espetáculo fosse aquela maravilha que deixa as pessoas deslumbradas. Eu amo teatro, de tal modo que muitas vezes uso. Agora já não uso, e agora não vou usar mesmo mais, porque já vou revelar, mas usava muitas vezes até como palavra passe. Teatro, esta palavra é maravilhosa. Vejam só, teatro, vejam só como soa bem, teatro. É grandioso, é mágico, é bom. O teatro desempenha um papel muito grande a nível da Angola. Houve grupos que passaram mensagem, cada um com a sua língua, principalmente o Kimbundu e tudo mais, que eram as línguas que o colono na altura não dominava assim com muita normalidade. Então o teatro sempre serviu de arma e hoje ainda serve como instrumento de resistência, de luta. Pese embora a nossa luta seja ligeiramente diferente, mas usamos o teatro também para manifestar alguma coisa que não esteja bem. O teatro, além do lúdico, tem essa responsabilidade de despertar a consciência. Então, acho que, pese embora as linhas de ação sejam ligeiramente diferentes, mas nós aqui também usamos o teatro como instrumento de luta, instrumento de manifestar alguma irregularidade que o governo não faz, alguns problemas sociais que nós notamos e que o governo não faz. Aconteceu na época colonial, na luta contra a independência. Acontece agora. Sim. Acontece agora. Eu sou Augusto Nguli, diretor do grupo Caminha Teatro. Para mim, o teatro é vida, é transformação, é cultura, é expressão viva daquilo que nos vem à alma. Então, para mim, o teatro é muito mais do que aquilo que a gente vive em cena, é muito mais do que aquilo que a gente transversa por detrás das telas, das cortinas. Teatro é transformação. Muito obrigado. O teatro, para mim, é transformação, porque me dá a liberdade de poder fazer outras coisas, trabalhar com pessoas, aprender com os outros, né? E à medida que eu vou aprendendo com os outros, vou crescer ainda mais. Então, essa transformação parte por tudo isso ali. Teatro é fixe.
Teatro para mim é liberdade, porque é das melhores formas de expressar o que está lá dentro de nós. É das artes mais completas que existe no universo, porque por intermédio do teatro nós podemos atingir o público por via de canções, por via de poemas, por via de apenas expressões corporais. Então, o teatro é a junção de todas as outras artes e é das melhores formas do ser humano expressar o que sente. Para mim, teatro é liberdade, teatro é tudo. Fixe. O teatro, para mim, é salvação. Assim, eu nunca fui bom em mais nada. Eu nunca fui bom aluno, nunca fui o melhor no futebol, nunca fui. E a competitividade que há na escola, por exemplo, você tem que tirar nota 10 para entrar naquela classe. Então, o teatro foi uma salvação, foi um escape que eu não encontrei nenhum outro sítio. Sabe, o braço da mãe, né? Aquele abraço da mãe é o que simboliza para mim o teatro. E o teatro é o teatro, é onde eu encontro um amigo verdadeiro, encontro pessoas verdadeiras, encontro pessoas que não te rejeitam, sabes? Pessoas que, seja qual for o defeito físico, psíquico que você tiver, essas pessoas vão estar sempre de braços abertos. Teatro para mim é isso, é tudo. E é melhor cortar, senão vou começar a chorar aqui e tá fixe. Mas Salvador Bravo, Salvador Bravo! Bravo! Sim, senhora! Bravo! Muito obrigada. Com você, Alvoraza. Muito obrigada. Tudo para acender o seu som.